Tanto tempo que eu não ministro a palavra. Mas vamos ao que interessa. Bota a mão no seu coração, a mão na sua mente, porque nós pertencemos a Jesus. Senhor, queremos te engrandecer nessa noite. Queremos te agradecer por tudo, por todas as coisas, por tudo que o Senhor tem feito, por quem o Senhor é. Obrigada por se permitir ser o nosso Deus. Nesse momento queremos levar cativo a tua presença, o nosso coração, a nossa mente, que eles estejam debaixo da tua direção, do teu querer e da tua vontade. Queremos te louvar em todo o tempo e te pedir, Senhor, nos guia, nos orienta mais uma vez, que a doce presença do teu Espírito esteja no meio de nós, nos fazendo entender a tua palavra, o teu querer e a tua justiça. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor dê ordens aos anjos em nosso favor nessa noite, nos guardando essa casa, essa igreja, o quarteirão dessa casa. Senhor, aonde houver um demônio enviado das trevas, que ele seja amordaçado, repreendido, desautorizado nessa noite, e que tudo aquilo que o Senhor liberou, decretou, aconteça para a glória do teu nome. Tenha liberdade, que possamos sentir o teu amor nesse momento, sentir, Senhor, o teu querer. Tenha liberdade no nosso meio, tenha liberdade dentro de nós para continuar movendo, nos transformando, que o Senhor possa nos edificar mais uma vez, mais uma noite, que o teu reino seja edificado em nome de Jesus, amém. Amém. O tema da mensagem é: o seu destino é maior do que a morte. Muitas das vezes nós somos levados a um sentimento de morte. Às vezes nem sempre a morte física, mas a morte de um plano, a morte de um sonho, a morte de um projeto, a morte de uma expectativa. Mas o Senhor nessa noite, Ele quer que nós venhamos entender que o destino, ele é maior do que a morte. Mas para isso você precisa carregar um destino dentro de você, um propósito dentro de você. Porque quando a morte parar diante de você, ela precisa contemplar o que você carrega. E se você não carrega nada que é eterno, se você não carrega nenhum entendimento que vai se conectar à eternidade, como você vai vencer a morte? Como você vai vencer as ameaças da morte? Porque a morte, ela vai ameaçar você. O não, a improbabilidade, a baixa expectativa, tudo aquilo que é contrário ao que Deus quer fazer, vai tentar desanimar você, vai tentar desencorajar você. E a única forma de você resistir é você carregando algo que é eterno. É por isso que aqui nesse lugar nós convidamos você a ser espiritual, sempre e sempre. Porque você pode sentar nessa cadeira e ser alguém natural, que vai ouvir uma palavra e entender 50% dela, e 50% talvez não, porque é necessário a presença do Espírito para que você compreenda aquilo que é espiritual. Você pode sentar nessa cadeira e ser alguém natural, mas a probabilidade de você resistir às ameaças de morte, protegendo e carregando o propósito que o Senhor colocou dentro do seu coração, ela diminui. Porque nada que é natural consegue resistir àquilo que é eterno. E o diabo, quando luta conosco, ele não luta na tentativa de nos paralisar na terra, mas na tentativa de abortar aquilo que é eterno e que o Senhor depositou em você, e que às vezes nem você tomou conhecimento ainda, mas que nessa noite você possa ter a revelação do Espírito. Se você carrega algo e você já tem o entendimento que você carrega, que você seja renovado nessa noite, encorajado nessa noite, avivado pelo Espírito, para que você persista e resista até que você chegue ao seu destino. Mas se você ainda não tem conhecimento daquilo que você carrega, que nessa noite você receba uma revelação, que os céus se abram sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre o seu entendimento e sobre o seu coração, e que o Espírito te revele aquilo que verdadeiramente importa e não perece. Porque todas as outras coisas são perecíveis, mas aquilo que está dentro de você é eterno.
Por isso que o ataque vem do lado de dentro. Você já reparou que muitas coisas que vêm do nosso lado de fora, a gente consegue resistir muito mais do que quando acontece aqui dentro? Porque destruir o que está dentro é muito mais importante do que destruir o que está fora. Então que o Senhor possa te revelar nessa noite algo oculto que está dentro de você, e que você possa sair daqui avivado pelo Espírito. E nada melhor do que falar de alguém chamado Paulo, obediente, firme, convicto, era um soldado. Missão dada é missão cumprida, era Paulo. E aqui eu já quero começar a falar. Qual é a missão que o Senhor tem dado e você tem feito? Cumprir a missão é o básico. Resistir durante a missão é aquilo que o Senhor espera de um convocado, de alguém escolhido, de alguém chamado. E Paulo tinha essa característica. Qual é a característica que você carrega? O que você deseja levar para a eternidade? Porque um dia, durante um processo de infarto que eu sofri, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E o Senhor escolheu aquele processo para me revelar. E eu olhei para as minhas mãos e estava com as mãos vazias. Ou seja, eu não carregava nada que era eterno. Eu não praticava nada que pudesse trazer frutos eternos para minha mão. Mas dentro de mim tinha algo oculto que precisava ser revelado. Então nessa noite, como está a sua mão? Como é que está? Olha para a sua mão aí. Dá uma olhadinha. O que tem aí? Se o Senhor te chamar hoje, o que você vai apresentar para Ele? O Senhor quer nos despertar para enchermos nossas mãos de coisas eternas. O que você coloca dentro do seu filho, que vem de Deus, é eterno. O que você coloca no coração dos seus pais, o que você serve, é eterno. O bem que você faz é eterno. O serviço que você serve a Deus é eterno. A sua separação, consagração, retidão é eterno. O que você carrega? Amar as almas é eterno. Contar para alguém aquilo que Jesus está fazendo com você é eterno. Falar da palavra é eterno. Suportar tudo que você pode desistir por causa do amor do Senhor é eterno. O que você carrega que é eterno nas suas mãos? E aí eu quero falar de Paulo, capítulo 27, diz assim. E aí eu vou ler alguns trechos, tá bom? Eu quero contar para vocês o que Paulo passou. Porque Paulo, quando ele foi convertido, ele só falava da conversão. E aqui é uma análise que nós precisamos fazer. Se nós não conseguimos falar da nossa conversão, será que fomos convertidos? Quando falamos com alguém, nós não falamos da conversão que o Senhor nos alcançou. Será que somos convertidos? Se não descobrimos a história ao qual a gente serve, será que somos convertidos? Porque Paulo, além de falar o que Deus estava fazendo com ele, ele sabia a quem ele servia, ele conhecia a história de quem ele servia, então ele contava o que Jesus estava fazendo com ele e também falava de Jesus e da história de Jesus. Você precisa se apaixonar pela história de Jesus. Você precisa se interessar pela história de Jesus. Você precisa olhar para aquilo que Deus está fazendo em você e admirar Jesus, porque a obra é dele, está acontecendo por causa dele. E por isso você fala, você está vendo, nossa, você está diferente, porque eu encontrei Jesus. Jesus mudou a minha vida. Jesus está mudando a história da minha casa, da minha família. Ele está fazendo um de cada vez, mas está fazendo.
Quem conhece Jesus não para na circunstância, não para no processo, porque agora ele tem a maior companhia de todas. Ele tem a presença de Deus, ele tem a presença de Jesus. Então ele suporta, porque ele está interessado no resultado. Se interesse no resultado da obra de Deus. Se interesse no resultado daquilo que Jesus pode fazer. Não pare no problema, se interesse no final. Bom não é o início, mas é o fim, diz a palavra. E por que você está sendo atacado no fim, está querendo parar? Se a alegria está no fim, quando você vê a obra construída. Ele falava de Jesus porque ele ficou, extasiado com o que Jesus fez com ele. Ele estava indo cumprir uma missão, porque Paulo era um homem de missão. Diga-se comigo, eu preciso ser um homem ou mulher. Você fala o que você é. Eu preciso ser uma mulher, um homem de missão. Quem não tem missão não coopera. Quem não tem missão desiste. Quem não tem missão não valoriza o trabalho como um todo. Chuta o balde, não olha o que Jesus já fez. Mas quando você tem uma missão, você faz parte da missão, você olha a obra toda e fala: meu Deus, eu já dei muito trabalho, não paro não. Não desisto não. Eu não vou retroceder não. Porque Jesus iniciou e Ele é fiel para terminar. Então quem tem missão não dá trabalho, tem responsabilidade, olha para trás e percebe a obra que está sendo construída e não é o irresponsável para chutar o balde. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Não é hora de você chutar o balde. Não é hora de você largar a obra pelo caminho. Quem você pensa que é? Porque Jesus te pegou como? Tu lembra? Então não é hora de parar, é hora de suportar e acreditar no dono da obra. Receba nessa noite um renovo, para que você controle suas emoções, que a tua alma seja tocada nessa noite e que ela receba calma. Aquieta-te, aquieta-te, alma. Não é hora de parar. Você já entregou tua vida, tu não tem mais direito. Se você entregou tua vida, você vai pegar a chave da mão do dono da tua vida. Tu tá com muita coragem. Tu esqueceu quem o diabo é e as ameaças que ele já te fez. E só quem te livrou foi ele, Jesus. Ele mudou tua história. Ele mudou tua infância. Ele chegou na tua vida, na tua adolescência, na tua vida adulta. Foi ele. Foi ele. Não foi teu emprego. Não foi tua nova amizade. Não foi nada da terra. Foi ele. Foi Jesus de Nazaré, que entrou na tua vida, despedaçou o jugo e tem mudado a tua história. É ele. Foi ele, está sendo ele e será, continuará o nome dele na sua vida e na sua casa. Suporta, querido. Você não é a primeira, você não é o primeiro e não será o último. Mas também não é o primeiro que tem um espírito, nem o último. Ele está aqui na terra ainda para te encorajar, para te trazer vida, alegria, novidade, renovo, direção. Jesus está aqui ainda. O Espírito está na terra ainda. Então recorra a Ele. Recorra a Ele. Amém. Atos capítulo 27, então, foi determinado que navegássemos para a Itália. Paulo e alguns outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regime imperial. Embarcamos num navio de Adrimítio, que estava prestes a navegar para alguns portos pela costa da província da Ásia, e saímos ao mar. Estava conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. 3. No dia seguinte chegamos a Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo,
consentiu-lhe que fosse visitar seus amigos e receber deles o suprimento de suas necessidades. 4. Partindo dali, fomos navegando próximo à costa norte de Chipre, porquanto os ventos eram contrários. Havendo atravessado o mar aberto, diga comigo, mar aberto, ao longo da Cilícia e em Panfilha, aportamos em Mirra, na Lícia. Ali o centurião encontrou um navio alexandrino que estava pronto a arrumar para a Itália, e ordenou que embarcássemos, diga comigo, embarcássemos nele. 7, navegamos lentamente, diga comigo, lentamente, por muitos dias, diga comigo, muitos dias, e foi em meio a muita dificuldade, diga comigo, muita dificuldade, mais forte, muita dificuldade, que chegamos, diga comigo, chegamos a Cnido, não nos permitindo os ventos prosseguir. Diga comigo, não nos permitindo os ventos prosseguir mais adiante. Navegamos ao sul de Creta, defronte de Salmona, e enfrentando o mar e os ventos, diga comigo, enfrentando o mar e os ventos, costeamos a ilha até alcançar um lugar chamado Bons Portos, perto do qual ficava a cidade de Lazéia. Tendo perdido muito tempo, diga comigo, perdido muito tempo, agora a navegação por aquelas águas tornara-se por demais perigosa, diga comigo, perigosa. Eis que o dia da expiação já havia passado, e portanto Paulo os advertiu. Um preso, advertir? Ele carregava algo diferente. Senhores, antevejo que essa viagem será desastrosa, com avarias e muito prejuízo, não apenas em relação à carga e ao navio, mas também para as nossas próprias vidas. Todavia o centurião, em vez de dar ouvidos à palavra de Paulo, preferiu seguir as sugestões do piloto e do proprietário do navio, levando em consideração que o porto não era apropriado para passar o inverno. A maioria decidiu que deveríamos seguir navegando, com a esperança de alcançar Fenícia e ali passar o inverno. Este era um porto de Creta e que dava saída para sudeste e noroeste. 14. Todavia, pouco tempo depois, desencadeou-se contra a ilha uma espécie de furacão. Diga comigo, furacão. Conhecido como vento nordeste, e sendo o navio lançado para fora de curso e não podendo navegar contra o vento, nos rendemos, diga comigo, nos rendemos à sua fúria, cessamos as tentativas de manobras e nos deixamos ser levados, passando ao sul e bem próximo de uma ilhota chamada Clauda. Foi com extremo esforço, diga comigo, extremo esforço, que içamos a bordo o bote salva-vidas. Conseguimos recolher o bote para dentro do navio e empregaram todos os recursos para reforçar a embarcação com cordas. E temendo, diga comigo, temendo, que encalhasse nos bancos de areia de Sirte, baixaram as velas e largaram o navio à deriva. Contudo, no dia seguinte, sendo violentamente castigado, diga comigo, violentamente castigado pela tempestade, começamos a atirar ao mar a carga do navio. Ao terceiro dia, e em meio à tempestade, com as próprias mãos lançaram fora a armação do navio. Presta atenção, nem sol, nem estrelas foram avistados por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós, a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: Senhores, devias ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teriam evitado este dano e prejuízo. Entretanto, agora exorto-vos que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá vida alguma entre nós, mas somente o navio será destruído. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem sirvo, e comunicou-me: Paulo, não temas, eis que é necessário que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a todos os que estão navegando
contigo. Meu Deus! Não foi a tempestade, Grazi. Não foi o vento forte, Cris. Não foi nada assustador, nem a falta de esperança que determinou o destino de Paulo, mas aquilo que ele carregava. Aquilo que ele carregava mudou toda a expectativa daquela viagem. Aquilo que Paulo carregava poupou a sua própria vida e a vida de todos aqueles que estavam naquela embarcação. Foi aquilo que Paulo carregava. Foi a missão que Paulo carregava. Foi o propósito que Paulo carregava. Foi a ousadia, a coragem, a intrepidez do Espírito que estava sobre Paulo, a ponto do céu saber que Paulo ia se apresentar diante daquelas autoridades e ia anunciar o que você tem carregado, querido. Como poupar a vida daqueles que caminham com você. Será que você é alguém que poupa a vida daqueles que caminham contigo? Ou você é alguém que traz falta de esperança e coloca a vida de todos em risco? É noite de você descobrir aquilo que você carrega. É noite de você entender que a tua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor pode estar na sua mão. Você só precisa entender quem você é. Você só precisa acreditar no Deus que disse que faria e se conectar a Ele. Você precisa parar de acreditar que na sua vida é a única e exclusiva que dá tudo errado. Não, eu estou contando para você uma história de naufrágio. E talvez a sua vida, você está aqui nessa noite exatamente assim. Como um naufrágio. Sem esperança. Vento atrás de vento, dificuldade atrás de dificuldade, falta de direção, céu fechado, escuridão, não vê sol, não vê dia, não vê noite, não vê estrela, não vê nada. Mas se tiver um propósito dentro de você, hoje tudo muda. Hoje a resposta de Deus vem sobre a tua vida, sobre a sua casa, para mudar a direção da tua história. E daqueles que caminham contigo, porque Deus foi bem categórico. Estamos falando do Novo Testamento. Eu entreguei a tua vida a você e a deles que estão contigo. Que é isso? Você saber que você foi poupado por causa da companhia de um homem de Deus? Porque é assim que acontece. Tem muita gente que não dá crédito aos homens de Deus, mas os homens de Deus ainda são guardados pelo céu. Ainda tem autoridade na terra. Ainda são um canal de Deus aqui nesse lugar. O que você carrega? O que está dentro de você? O que tem guiado você, feito você tomar decisões? Aqueles homens podiam ter pulado do barco, porque aqui, quando a revelação foi dada, era o 13º dia. E você acha que depois da revelação já vem a comemoração? Nunca foi assim. A revelação vem para te encorajar. A revelação vem para dizer: não faça isso, você está no caminho certo. A revelação vem para isso. Não vem para te dar uma sacudida na alma e te fazer voltar para a mesmice de antes. Não. A revelação vem para dar destino. A revelação vem para dar continuidade. A revelação vem para dar encorajamento. E a Bíblia diz que no 14º dia, chegou a 14ª noite de agonia. Tu já passou noite de agonia? Sabe o que é agonia na alma? É uma. Sabe o que é agonia de dor?
de doença, enfermidade, é outra. Sabe o que é agonia de desespero, de falta de direção? É outra. Eles suportaram. Por quê? Porque a 14ª noite era noite de agonia mais intensa, então a revelação veio antes. Porque no meio da agonia você lembra da revelação. Não, Deus disse que faria. Deus disse que vai fazer. Ele não disse a data, ele não disse o tempo, mas a palavra dele não muda. E se ele disse, eu acredito, eu creio e eu espero. Mas para esperar tem que ter uma missão dentro de você. Para olhar e não ver nada, tem que ter uma missão. Senão tu não aguenta. Dá até para tu servir a Deus no natural, mas chega uma hora que tu cansa. Isso é uma das coisas que nós provocamos aqueles que caminham mais perto de nós. Quando eles começam a cansar muito, eu falo, vai para o Espírito. Vai para o Espírito. Porque se a roupagem for da terra, você vai parar. A terra não entende as coisas do céu. A terra te convence do contrário daquilo que é do céu. A terra diz, não precisa disso, não é dessa forma, não é desse jeito, isso é exagero, não é assim. Mas o céu diz, continua, que a palavra foi liberada e mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Precisa de uma missão, você precisa de uma missão. Porque quando nós temos uma missão, ninguém ensina, a gente sabe. Esse dia eu estava explicando isso para alguém. Ninguém nunca me ensinou. Mas eu sabia o que tinha que ser feito. O que é isso? É uma missão. E o Espírito, então ele se move em você. A pessoa fala para você, faz café. Não sei, não, mas eu vou fazer. Aí sai o café. Ué, mas eu não sei, mas o Espírito está dentro de você. E se na qualidade do Espírito tem fazer café, ele vai fazer. Você vai fazer. Você vai passar a fazer café. Por quê? Porque isso é uma qualidade do Espírito. Ele agora habita em você, tu vai fazer café. Anunciar o Evangelho de Jesus. Eu não consigo. O Espírito está em você. Se o Espírito está em você, é uma qualidade dele anunciar o Evangelho. Então você vai anunciar. Você só vai abrir a boca e a palavra vai sair. Por quê? Porque o Espírito está em você. Logo, eu não sei fazer, mas o Espírito sabe. E se ele está em mim, logo eu faço. Eu não sei como faço, só sei que eu faço. Precisamos do Espírito. Desesperadamente do Espírito. Se queremos cumprir uma missão da igreja, precisamos daquele que é o selo da igreja. Igreja sem selo não é igreja, porque não tem poder, não tem graça, não tem unção, não tem revelação. Não é revelação assim te diz o Senhor, que quando você chegar em casa já tu vai estar pronta. Não é sobre essa revelação, mas é a revelação de quem é o Cristo, de o que tem no céu, o que é eterno, o que vai acontecer nesse tempo para a nação brasileira. Isso é a revelação essencial. Porque o que eu vou comer amanhã não é problema meu, é problema daquele que me chamou. Aleluia. O que você precisa na carne não é problema seu, é problema daquele que te chamou. A não ser que você não seja um servo de Deus. O que é servo? Empregado, escravo. Paulo agora está dentro de um navio como escravo. Tem uma corrente nele que identifica-o como escravo. Quando nós negamos o teor dessa palavra escravo, nós deixamos de viver aquilo que é essencial. Nós ficamos preocupados com a corrente e não entendemos o propósito dela e o poder que ela traz. Existem algumas prisões na terra que te trazem poder, autoridade. Existem processos que passamos na terra que são necessários para te dar autoridade para você viver o propósito de Deus.
Porque existem propósitos que não tem como viver sem autoridade. Então, antes de você ter autoridade, Deus vai te dar processo. Porque Deus não vai dar autoridade para meninos, crianças espirituais. Ele vai dar autoridade para a gente que passa processo, naufrágio, dificuldade, mas não desiste. Não abandona a missão, não abandona a cruz, não abandona a casa, não abandona, porque acima de todas as coisas, o Senhor está. O Senhor está. E Paulo passa por tudo isso. Por causa de quê? Do Evangelho. Sabe o que aconteceu com Paulo? Ele estava indo cumprir uma missão. Eu estava falando isso no início da mensagem. E de repente, Fernanda, veio uma luz. A Bíblia diz que ele viu a luz, presta atenção. Ele viu a luz e ouviu a voz. Ele viu a luz e reconheceu a voz. E a mesma Bíblia diz que os seus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz. Viram a luz, mas não identificaram a voz. Não compreenderam a voz. Qual é a grande diferença? Você não pode só ver a luz. Você precisa compreender aquele que está falando e o que ele está dizendo. Para quê? Para que você cumpra. Porque quando Deus fala, o que depende de nós? O cumprimento daquilo que ele disse. Então Paulo viu, ficou cego e ouviu. Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, mestre? Ele era um cara submisso, de missão. Ele sabia entender a sua patente inferior. Ele não era altivo, ele baixava a guarda, ele reconhecia de autoridade. E ele disse: mestre, quem és? Porque podia ser qualquer um, né? Ele tinha um monte de chefe. Quem és? Então você levanta e vai para Damasco. E ele passou uma receita do que ele tinha que fazer. Você acha que ele fez outra coisa? Olha a diferença de um homem de missão. Você acha que ele foi em casa? Você acha que ele contou para alguém? Você acha que ele compartilhou com algum soldado que estava do lado? Não, ele reconheceu quando Deus estava falando: acabou. Ele só foi cumprir a direção. Esses dias eu vi um testemunho de um homem, não é daqui, e ele era uma pessoa perigosa, de um meio aí. E ele disse que teve um sonho, e no sonho a voz dizia para ele assim: fulano, acabou, essa é a tua última chance. Sabe o que ele fez? Ele acordou e foi entregar tudo. Coisa que não tem como entregar senão é morte. É perseguição, porque sabe demais, né? Ele entregou tudo. Ele temeu mais a Deus do que aqueles que podiam tirar a vida dele. Ele temeu mais a Deus do que aquele que poderia tirar a vida dele. Como é que está o teu nível de temor? A quem você tem temido mais? Aquele que pode tirar sua vida, seu emprego, seu casamento? O que você tem temido mais? Ou aquele que pode lançar sua alma no inferno? Porque é isso que está na Bíblia. Não tema mais aos homens que podem tirar sua vida, mas aquele que pode tirar sua vida e lançar sua alma no inferno. Qual tem sido o teu nível de temor? Eu quero te encorajar nessa noite a ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, a amar a Deus acima de todas as coisas e carregar a missão mais inegociável da terra, que é a missão do céu, a eternidade. E eu quero encorajar você a não parar na tempestade, porque aí dentro de você reconhece que tem um Espírito. Aí dentro de você existe alguns impulsionamentos que você sabe que não teria se não fosse Ele. E o que eu quero te encorajar é: libera isso.
faça, cumpra, vá com coragem, pode ir. Ele está com você. Fale, anuncie, resista. Permita que a glória de Deus apareça através da tua vida e da sua casa. Eles conseguem parar numa ilha chamada Malta. E lá eles se levantam. Você acha? Quem já viu o filme de naufrágio? Filme de naufrágio. Eu vi um filme esses dias, Gelo. Como é que é o gelo? Não sei o que é o gelo. É O Gelo, eu acho o nome do filme. E eles viviam assim, sabe? A viagem durava 900 dias. 600 dias. Eles planejavam, não era passar 3 dias bate e volta São Paulo, não, num dia, né? Não, eles planejavam passar o inverno. Me lembrou muito a história de Paulo. Ele não estava nem aí que tipo de navio ele ia entrar. Ele entrava e chegava lá. Chegou lá nessa ilha. Aquele barco, eu quero dar um nome para esse barco para você. Esse barco representa uma forma, ok? Que existem algumas formas que Deus nos dá para viver uma determinada fase, mas chega um momento da nossa vida que essa forma já não serve mais. E a gente precisa parar, quebrar aquela forma e mudar. Se era no grito, agora tem que ser na mansidão. Se era na conversa,